18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, verso 35, nos mostra o nome de Deus, Jeová Shammah, ou Yahvé Shammah. E ele está falando do contexto da descrição da cidade do Senhor. E ele diz que o nome da cidade será Jeová Shammah, ou Yahvé Shammah. E quando nós vemos a descrição de Ezequiel 48, vemos que ele está falando da restauração de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. Mas também fala da restauração dos últimos tempos, ou seja, uma profecia para aquele tempo, na restauração que Deus queria trazer para o povo, mas ela também é uma profecia para muito tempo adiante, ou seja, para os últimos tempos, que Ezequiel não estava vendo, fisicamente vendo, mas que diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que o propósito eterno de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Quando Deus decidiu criar o ser humano, colocar sobre a terra, desde o início o propósito de Deus foi esse: fazer do Éden um templo onde ele viesse se manifestar e ter comunhão com o homem. Depois, por causa do pecado no mundo, Deus orienta o povo, quando Moisés está liderando o povo a sair do Egito, eles deveriam criar o tabernáculo, uma grande tenda, e essa tenda que ficaria no meio do arraial, ela seria o lugar da manifestação de Deus. Posteriormente, Deus manda construir o templo e dá a Salomão, filho de Davi, a incumbência de erguer aquela casa que seria o lugar da manifestação de Deus. Mas seguimos adiante e vemos que, na verdade, tudo aquilo era apenas sombra, apenas figura do que viria, porque o projeto de Deus era um templo feito não por mãos humanas, é o templo feito pelas mãos de Deus. O ser humano, a pessoa, cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos a habitação do seu Espírito. E assim Deus está cumprindo o propósito dele de habitar no meio do seu povo, habitar em seu povo. Durante muito tempo, quando nós vemos na história as pessoas vendo essa questão da habitação de Deus, eu vejo que alguns têm a visão parcial a respeito do propósito de Deus. Porque para algumas pessoas o Espírito Santo veio apenas para habitar em nós e ele ser o selo para que a gente chegue no céu, ou seja, a garantia, o penhor da nossa herança, a garantia de chegarmos no céu. Para outras pessoas, o Espírito Santo atua hoje ainda como no Velho Testamento, porque no Velho Testamento o Espírito do Senhor vinha, repousava sobre alguém, tomava alguém, entrava em alguém, cumpria um propósito e depois se retirava. No entanto, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que o Espírito do Senhor veio para habitar, para permanecer. Ele não é uma visita transitória, ele é o morador dessa casa. Por isso, não há bênção maior aos nossos olhos do que sabermos que somos objeto do propósito eterno de Deus, o seu Espírito habitando em nós. Por isso, quando nós pensamos em habitação do Espírito Santo, nós podemos pensar nessa habitação de duas formas, pelo menos. Em primeiro lugar, a habitação naqueles que são salvos. O Espírito Santo veio habitar naquele que nasceu de novo. Mas o segundo aspecto é: o Espírito Santo, ele também vem se manifestar no ambiente onde os salvos estão ali, onde há fome pela presença de Deus, onde se deseja a presença de Deus permanente. Então é a presença de Deus habitando e é também a presença manifesta de Deus. Essa presença manifesta de Deus, ela não é atraída por programas, ela não é atraída por atividades que a gente possa desenvolver. A presença manifesta de Deus é atraída onde ele é desejado. Ele deseja vir, mas ele espera que eu e você tenhamos fome, desejo por sua presença.
Por isso, lá no Salmo 42, os versos 1 e 2, diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. É a declaração do salmista. Davi, o salmista mor, ele fala no Salmo 132, versos 3 e 5, eu não entrarei na minha tenda, eu não darei repouso às minhas pálpebras, até que eu tenha construído um lugar para que Deus possa estar. Era o desejo de Davi ter um lugar onde a manifestação de Deus fosse constante. Deus está buscando pessoas assim. Os olhos de Deus passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração seja inteiramente dele.